Então, gente, eu recebi algo do tipo assim: será que eu já não estou velho ou velha para eu começar a querer expandir consciência, fazer processo de autoconhecimento, usar essas ferramentas que tem aí a nosso dispor para pequenos e grandes despertares? Será que vale a pena na minha idade? E essa idade a pessoa estava lá com 59 anos. E eu respondo que nunca é tarde. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Porque pense assim, consciência, salto quântico, expansão da consciência, eu velho, eu novo, consciência velha, consciência nova, paradigmas quebrados, crenças limitantes sendo resolvidas, diluídas. Deixa o velho para o novo vir, nunca é tarde. Quantas pessoas dizem assim, eu ainda não recebi o chamado para de repente participar de um grupo de meditação, de um processo com ayahuasca, de um processo onde vai me levar ao meu porão interno. Não me senti conectado ainda, não recebi o chamado para me conectar comigo mesma, me conectar com o meu eu superior. Eu entendo quando eu ouço isso, porque de fato é verdade. É que fica muito no jargão, muito superficial quando a gente fala assim, eu não recebi o chamado. E até tem o contrário. A pessoa fala assim, eu fiz isso porque eu recebi o chamado. E ela não recebeu chamado nenhum. Na verdade, ela ficou empolgada, ela ficou curiosa, ela ficou entusiasmada com algo que de repente ela viu, que ela participou, e ela chama aquilo de chamado. Chamado é algo muito mais profundo. E eu já caí nessa armadilha de convidar pessoas a estar comigo em situações onde eu faço os meus processos de conexão com a espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, da minha vontade, capacidade e missão de expandir consciência, de ajudar outras pessoas a expandirem consciências. E essa pessoa foi, e ela foi mais, de repente, pelo meu pedido, pela forma que eu falei, mas ela ainda não estava pronta. E aí ela geralmente fica muito frustrada, e eu posso dizer que eu também, porque eu queria tanto que a pessoa pudesse ali, com aquela experiência, ter um despertar, ter um salto. E eu trabalhei um tempo isso comigo, porque não foi uma vez, foram algumas vezes que eu quis muito o que eu tive para mim, eu quis muito que o outro também tivesse. Mas não é assim, né, gente? Não é só eu quero, vai lá que dá certo e pronto. Tem tantas camadas de defesas do nosso ego, defesas intrapsíquicas, tantas crenças limitantes, tantos paradigmas, tantos e si, que nos impede de tomar contato com o que é mais verdadeiro dentro de nós. Mas nunca é tarde. Quando você está no teu momento, não importa se você tem 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70, não importa. Você sabe que a nossa mente, a nossa vida aqui na terceira dimensão, ela é material. Nós somos seres espirituais aqui, vivendo nesse corpo físico. Este corpo físico, quando houver a morte, ele se decompõe, ele apodrece, ele não existirá mais. Mas a consciência, a gente nunca perde a consciência. Eu comecei o meu processo forte, muito profundo mesmo, verdadeiro,
há 7 anos atrás, faz um setênio já, setênio de 7 em 7. E eu penso, meu Deus, como eu estava iludida, como eu pensei que eu já estava resolvida em muitas questões, como eu era prepotente, como eu era vaidosa, pois é, como eu era egoísta. E eu não sabia nada disso porque eu achava que estava tudo bem comigo, que estava tudo certo comigo, que eu já tinha participado de muita terapia, que se eu era psicóloga, que se eu trabalho isso com as pessoas, que eu já tinha feito muitos congressos, que eu já havia estudado muito, lido muitos livros, artigos e documentários e tudo mais. E isso era o suficiente para eu estar já pronta a não precisar de mais nada. Eis que conheço lá uma ferramenta e que fala assim, não, minha querida, você não visitou, você não conhece nem 1% do teu ser. E eu duvidava disso. Até que eu falei, puxa vida, é verdade mesmo. Eu tinha uma noção de mim mesma que era, eu achava que era muito mais, mas que era apenas uma pequena porcentagem. Quando eu adentrei, processo fundo, catártico, dolorido, revelador, aí sim, é isso aqui. E faz 7 anos e não acabou, gente, não acabou. Mas eu fico muito feliz porque eu estou tendo a oportunidade de ter isso antes da minha partida, antes da minha morte física. Porque eu sei que tudo que eu estou expandindo aqui, essa nova consciência que está entrando, eu nunca vou perdê-la. Mesmo se aqui, lá na minha velhice, que eu acho que chegarei lá, eu tiver Alzheimer. A consciência eu não vou perder. Eu posso perder memórias, lembranças, conexões comigo mesmo, com as pessoas, mas consciência eu nunca vou perder. Em outra encarnação, quando eu voltar numa outra situação, não sei como será. Essa consciência que eu estou adquirindo aqui agora, nesta vida, ela fica comigo e vai fazer parte da outra. É claro que daí quando a gente nasce, daí tem toda aquela, tem antes o acordo divino, depois a gente, né, reencarna, e aí você chega ali, parece que não tem nada, né? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui, né? Nunca vivi, sim, viveu sim muitas coisas. Sim, você veio aqui com um propósito, você veio aqui sim para fazer reparos. E aí, assim, uma pena que eu tenho, minha mãe era uma pessoa, meu Deus, ela era uma pessoa excelente. E eu não sabia que ela era excelente quando eu era muito egóica, quando eu era muito prepotente. Ela tinha algumas situações que eu penso assim, pensava, né? Isso não é evolução, isso não é ser esperta, isso não é ser sábia, isso não é viver. E hoje, meu Deus, hoje eu olho, eu lembro, porque minha mãe já não está mais aqui conosco. Eu olho e lembro e falo, meu Deus, como eu julguei, como eu critiquei, como eu estava errada em relação à minha mãe. E eu tinha tanta convicção que eu estava certa. E ela tinha uma coisa bacana, que onde eu ia, eu levava ela. Vamos, mãe, vamos, ela topava. E eu conheci a ayahuasca, eu comecei esse processo, meditação, a espiritualidade, 1 ano depois que ela morreu. E eu penso assim, puxa vida, como minha mãe ia em todos os lugares comigo que eu convidava, eu tenho certeza que ela iria para um processo desse. E, assim, eu penso que seria um grande presente para a vida dela, porque ela ia ter acesso a tantas novas consciências. Mas não ocorreu. Isso é uma pena que eu tenho, porque ela era muito espiritualizada, ela era muito especial.
E de repente ela é mais um desejo meu, ela não precisasse disso, mas se ela tivesse tido a oportunidade, ela iria partir desta vida com muito mais consciência do que ela teve aqui. Que ela era uma pessoa muito boa, mas ela tinha pouca consciência de si mesma, pouca consciência do amor dela, da bondade dela, do ser dela. Ela foi uma pessoa muito sofrida, então ela tinha muitas dores não trabalhadas. E essas dores não trabalhadas, que são todas energias de mágoa, de decepção, de tristeza, de abandono, de desamparo, isso gerou nela um câncer. E aí ela partiu. Então, assim, é a única, né, a única situação que ficou de frustração que eu não pude dar para minha mãe. E eu não pude dar nem para mim, porque antes, né, dela partir, eu também nem conhecia muitas coisas. Eu dei outras coisas para minha mãe, mas isso eu não pude dar, também não me dei lá no passado. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo tem uma razão de ser. Às vezes eu penso que se eu tivesse começado esse processo, que eu comecei há 7 anos atrás, se eu tivesse começado esse mesmo processo com 20 anos de idade, pode ser que eu não tivesse tido todo esse valor que eu dou, toda essa importância que eu dou, todo esse respeito que eu tenho por tudo isso. Eu era tão fútil, eu era tão artificial, superficial, que pode ser que eu não recebesse todo esse presente divino. Então eu comecei esse processo no momento certo. Alguns podem dizer, nossa, mas aí você começou tarde. Tive filha à tarde também. Minha bebê, que agora está com 7 anos de idade, veio tarde também na minha vida. E eu sou muito feliz, muito realizada por ser mãe. Mãe tarde, mãe tardia, não sei como é o nome que se dá, mas eu fico pensando, como seria viver essa vida sem ter sido mãe? Nossa, não consigo nem imaginar. É a minha maior bênção, ser mãe. Então, você que está aí na dúvida, né? Começo ou não começo? Será que não está muito tarde? Será que vale a pena? Vale a pena. Vale a pena, não se iluda. Vale muito a pena. Você não vai perder tempo, não será em vão. Pode fazer. Tudo que for bom, belo, divino, amoroso, tudo que leve a uma expansão, a uma melhora do eu, a um lapidar, não deve ser desperdiçado. Deve ser atendido. Deve ser permitido entrar na tua vida. E é com você que eu falo. Você que me perguntou. E é esse recado que eu deixo. Tá bom? Aqui é Andréia Helena, psicóloga quântica espiritualista, também especialista em sonhos. E deixo aqui o meu recadinho de que inscrevam-se no canal, deixem aí um comentário, um like. Isso ajuda aí o canal a expandir um pouquinho mais. Tá bom? Abraços!